É com muito prazer, senhora presidente, que eu venho à tribuna do Senado no dia de hoje para manifestar a minha alegria e satisfação de ter participado hoje de manhã no Palácio do Planalto, juntamente com a presidente Dilma, com demais ministros, senadores, deputados, governos estaduais e também o setor organizado do novo plano ou do Plano Nacional de Logística, que é um plano de reestilização e reformulação das rodovias e ferrovias no país. Tive a honra de participar deste anúncio no final da manhã de hoje. Inclusive, eu tenho comigo que nós temos hoje que nos tornar eficiente o suficiente para nos tornarmos, senhor presidente, senador Cidinho, que bem representa o estado do Mato Grosso, para nos tornarmos competitivos. Nós estamos aqui acostumados a ouvir as reclamações do setor produtivo brasileiro em audiências nas comissões desta casa, que reclamam que o Brasil não consegue ter a eficiência em se tornar competitivo, principalmente com os tigres asiáticos. Eu já vim aqui por algumas vezes à tribuna dessa casa e externei a minha opinião de que alguns setores ainda vai bem, principalmente o setor agropecuário, que ele tem conseguido se expandir nessas últimas décadas, mas que o Brasil ele era 5 vezes maior do que os tigres asiáticos juntos na década de 80 em produção industrial. Hoje os tigres asiáticos são 5 vezes maior do que o Brasil. E nós temos que acordar. Não quer dizer que nós decrescemos, não, é que eles evoluíram muito mais rápido, se tornaram muito mais eficientes nessas últimas 3 décadas, só que eles já estavam preparados na década de 90, no início do 3º milênio, e isso deu uma sustentabilidade, um alavanco muito maior. Enquanto eles crescem a taxas de 7, 8, 10, às vezes mais % ao ano, nós tivemos um PIB de 2,7 no ano de 2011, e se tirarmos de dentro disso o agronegócio, o PIB quase que zera no Brasil. Se tirarmos o agronegócio da balança comercial, das exportações, o déficit da balança seria em torno de 50 bilhões de dólares. Eu vejo esse plano de logística anunciado hoje pela presidente Dilma, e é bom que se diga que não é uma troca pelo PAC já existente, não. Inclusive, o senador Cidinho esteve comigo no Palácio do Planalto, nós tivemos a oportunidade de visualizar no mapa apresentado pelo ministro Paulo Passos, mostrando que vai além do PAC. As obras do PAC já estão em execução e continuam. Então, o governo brasileiro ele passa a fazer um aporte a mais de recursos na área de infraestrutura e logística deste país, que é um dos grandes responsáveis pelo custo do Brasil. Desde que cheguei, senador Cidinho, nobre presidente, ao Senado Federal, tenho manifestado de forma permanente minha grande preocupação com a infraestrutura nacional, em especial com o evidente estrangulamento dos nossos modais de transportes. Sendo assim, vejo com grande expectativa a decisão do governo federal em atacar essa premente necessidade do país. Com isso, além de promover investimentos que asseguram o crescimento da nossa economia nos próximos anos, estaremos garantindo emprego e renda para inúmeros brasileiros, além de ampliar nossa competitividade e, assim, combater outras das mazelas atuais, que é a desindustrialização. Eu estive numa reunião na Associação Comercial e Industrial de Curitiba, no almoço, na última segunda-feira, com o presidente Gusso e os demais. A ideia surgiu daquela reunião, eles querem fazer uma siderurgia para construir os trilhos, para fazer essas ferrovias. Eu me coloquei à disposição porque, de fato, o Brasil hoje importa da China. O minério vai do Brasil, faz a transformação na China e volta na forma acabada. Se olharmos aqui nesse plenário,
eu acredito que vários itens que estão aqui vêm de algum produto manufaturado da China, cujo o minério saiu do Brasil. Com muita honra, concedo uma parte à senadora Ana Amélia. Caro senador Sérgio Souza, não tive a oportunidade de comparecer à cerimônia hoje, no Palácio do Planalto, do lançamento desse programa que eu diria até inadiável. E já chegou um pouco tarde. Vai até o Rio Grande. Sejamos aí honestos com a realidade do país. A logística é deficitária no nosso país, em todos os setores, não só na questão das ferrovias, mas portos, aeroportos. O aeroporto de Brasília está até há meses sem escada rolante funcionando. Não tem sanitários suficientes para atender a demanda, tem filas nos sanitários. A questão das rodovias de norte a sul do país é uma situação extremamente complicada. É louvável que a presidente Dilma Rousseff tenha tido essa preocupação e a iniciativa. Agora, eu sempre falo, tão importante quanto anunciar é executar. O papel aceita tudo, mas colocar isso em prática e com urgência que o país precisa é o mais importante. Portanto, dou um voto de confiança à iniciativa da presidente, mas ele não pode ser mais um programa anunciado no Palácio do Planalto para dar uma mídia, uma agenda política positiva. Ele tem que ser um projeto efetivo de investimentos e logo entrar em funcionamento. O país está indo devagar, quase parando, o setor recessivo, claro, a crise internacional tem impacto sobre isso, mas muito mais se deve às nossas deficiências do que propriamente o impacto de fora sobre o Brasil. Então, eu queria cumprimentá-lo pela referência, mas dizer que o papel aceita tudo, o importante é isso, sair do papel. Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência que tem demonstrado as preocupações de forma profunda com todo o entrave que existe na nossa economia, na produção, em especial ao setor produtivo brasileiro. E o que eu achei interessante no anúncio desse plano na verdade, serão concessões. Mas um modelo de concessão um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver, como Vossa Excelência presenciou no Rio Grande do Sul, como eu presenciei no Paraná e muitos de nós presenciamos no Brasil. Um modelo de concessão que exige, para começar a cobrar as tarifas, uma execução mínima de 10%. E que esteja construído todas as rodovias e ferrovias, lógico, tem um plano de desenvolvimento que vai até 25 anos, mas a grande parte delas em 5 anos. Em 5 anos. Isso vai estar no contrato, porque a maioria dos contratos de concessões, eles deixaram as duplicações das rodovias, por exemplo, para o final do contrato. Então, primeiro há uma exploração das rodovias, há uma deficiência na eficiência dessas rodovias e se cobram pedágios a taxas absurdas. Eu já fiz pronunciamentos nesse sentido aqui no plenário do Senado, que é inadmissível nós pegarmos uma rodovia simples, pista simples, no estado do Paraná, por exemplo, um caminhão que sai de Foz do Iguaçu, chega a Paranaguá, passando por 12 praças de pedágio, a um custo médio de R$ 600 cada trecho, um caminhão, dependendo da quantidade de eixos, numa rodovia simples, enquanto que no segundo modelo de concessão, a rodovia que vai do Paraná, de Curitiba a Santa Catarina, em média, R$ 1,50, R$ 2,00 por praça de pedágio, por eixo. E enquanto que nessas rodovias, na concessão, na década de 90, ela fica em média R$ 8,00 por eixo no estado do Paraná, em rodovia simples. Então, tem realmente o governo aprendeu a enxergar isso e, pelo que eu entendi, hoje, do lançamento do plano, realmente ele vem com muito mais rapidez e eficiência. Mas, além das dificuldades que o Brasil vem sofrendo, como as cambiais, o setor industrial brasileiro, senhor presidente, tem sido fortemente afetado pelo elevado custo de produzir. E aí estamos falando do alto custo logístico, das péssimas condições das rodovias, portos, aeroportos e de quase a inexistência de ferrovias e hidrovias. Isso tudo sem falar na nossa demasiada carga tributária, que o governo brasileiro vem tentando modificar com esse Brasil maior, inclusive com medidas provisórias como esta 563, que passou pelo Senado Federal,
e a 574 e a 575 que chega ao Congresso nesses últimos dias. Mas o que diz respeito ao custo da logística, nós já ouvimos alguns debates aqui no Senado Federal e comparações, principalmente do custo da produção agrícola no país, mostrando que a logística na Argentina é 80% mais barato do que a logística no Brasil. E no momento em que nós temos um Mercosul, ou seja, o livre comércio, é mais barato você produzir ou comprar o produto da Argentina por conta do custo da produção, que ele vem, inclusive, livre da Argentina ou do Paraguai, que ele vem livre de tarifas do que produzir aqui nacionalmente. É, por exemplo, a reclamação do setor produtivo de proteína animal, que você manda o milho, por exemplo, ou o farelo de soja para o exterior ao imposto zero, mas para você transformar esse subproduto em uma proteína animal, numa carne para servir na mesa do brasileiro, aí sim tem toda a carga tributária. Mas estamos tentando resolver isso dentro do Brasil maior. O programa anunciado pela presidente Dilma Rousseff justamente promove as concessões públicas para aumentar os investimentos privados em rodovias e ferrovias, modernizando a malha de transportes do país, enfrentando os gargalos de escoamento da produção nacional e reduzindo o custo de produzir no Brasil. Segundo o anúncio desta manhã, o governo planeja concessão de 7,5, ou seja, 7.500 quilômetros de rodovias e 10.000 quilômetros de ferrovias, totalizando 133 bilhões de reais em investimentos nesta malha rodoviária e ferroviária. Do valor total anunciado, 42,5 bilhões de reais devem ser aplicados em rodovias e o restante em ferrovias. O restante de 91 bilhões de reais. E repito, além do PAC, porque o PAC continua a ser executado. Essas são medidas novas para o destravamento da economia brasileira e o governo fará nos próximos dias também um anúncio para aeroportos e portos em todo o país. Ainda no segmento rodoviário, o ministro dos Transportes informou que a empresa de transportes ferroviário de alta velocidade, SA, a ETAV, criada oficialmente no último dia 8 para gerir e administrar o trem-bala, será transformada em empresa de planejamento e logística e passará a estudar a logística brasileira. Assim, a EPL ficará responsável pela construção e estruturação de projetos que ampliem a base de possibilidades para que o governo venha atuar no setor e também possa atrair a iniciativa privada. Porque este é um ponto fundamental. Porque nós percebemos que há um entrave na legislação brasileira, que uma licitação de uma obra pública às vezes demora anos. E se você coloca a iniciativa privada para construir, ela é muito mais eficiente. Então, ele traz o retorno ao governo brasileiro e à população brasileira de maneira muito mais rápida. Por isso, eu acho que esse modelo apresentado pelo governo brasileiro, ele de fato vai trazer a agilidade necessária para que o Brasil venha, em curto prazo, se tornar competitivo, principalmente diminuindo o custo do Brasil nos modais de transportes. Portanto, senhoras e senhores senadores, como já disse anteriormente, o lançamento do plano é mais uma das medidas do governo para tentar elevar os investimentos no país e reverter o desaquecimento da economia em meio ao agravamento da crise internacional. No anúncio de hoje, ficou evidente a estratégia do governo de divulgar o novo plano de logístico em etapas. Afinal, a cerimônia desta manhã tratou apenas das rodovias e das ferrovias. Sendo assim, espero com a mesma expectativa que possamos, o quanto antes, ter as demais fases desse processo que passam obrigatoriamente pela situação dos nossos portos e aeroportos e ainda pela redução de outros custos nacionais. É sabido, por exemplo, que uma das principais reclamações do setor industrial do país é o custo demasiado
da nossa energia elétrica. Inclusive, dados mostram que, no custo da cadeia produtiva, o Brasil, enquanto países como Estados Unidos, a energia elétrica subiu 10%, 20%, no Brasil ultrapassou a casa dos 200% nos últimos 10 anos. É sabido também que todos esperamos que, novamente, com a maior brevidade possível, seja enfrentada esse problema da energia elétrica. Fala-se que o governo pretende reduzir os encargos do setor elétrico, além de prorrogar as concessões da área. E sua meta é atingir uma redução de 10% da tarifa atual, que assim seja e que seja logo. Encerro o meu pronunciamento, senhoras e senhores senadores, saudando a presidente Dilma Rousseff pelo anúncio de hoje. Entendo que as medidas apresentadas atacam um dos principais entraves para a transformação do Brasil em um dos países efetivamente desenvolvido. Somos a 6ª maior economia do mundo, mas nossa logística de transporte certamente está muito aquém dessa posição destacada, o que claramente se reduz num obstáculo para que continuemos avançando e desenvolvendo o nosso país. Sou absolutamente favorável ao formato das concessões, visto que assim conseguimos agregar com todos os desafios, cuidados e os devidos cuidados, a eficiência do setor privado com o planejamento estratégico para o país do setor público. Refiro aos cuidados, entendo ser fundamental garantir os melhores preços para o cidadão, mas exigindo de forma inflexível o cumprimento dos contratos. Que a fiscalização e o acompanhamento das obras, e aí ressalto a presença do Tribunal de Contas da União neste evento, hoje pela manhã, das obras a serem realizadas pelos concessionários vencedores, seja efetiva e vigilante na defesa do bem e do interesse público. Que o plano lançado hoje pelo governo brasileiro, senhoras e senhores, juntamente com as ações que virão para os portos e aeroportos e para a redução de outros custos de produção, possam ser um verdadeiro marco na história desse país, nos transformando efetivamente na nação e na sociedade rica que podemos ser.